Oi, turma. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as ligas camponesas, quem eram essas ligas camponesas e como elas atuaram. Como a gente já vem falando em aulas anteriores sobre a liberdade de expressão, as ligas camponesas ela tem toda essa ligação com essa reivindicação de direitos de uma minoria, né? E que quando a gente faz faz esse ato de falar, de expressar tudo que a gente sabe, o que a gente pensa, os nossos direitos. A gente dá voz à minoria, né? Principalmente nós mulheres, pobres, e que moramos em lugares que têm uma desigualdade social muito grande, muito elevada. Pois bem, né? As ligas camponesas, elas surgiram em 1946, ali entre 1946 a 1950, né? E foi num período pré-golpe, né? Um pouco antes do início da ditadura militar. E era uma liga de camponeses, que eram trabalhadores do campo, que defendiam a reforma agrária, né? Defendiam os interesses e queriam sanar as dificuldades que os moradores do campo sofriam, né? Eram essas pessoas boias frias, produtores rurais e aquelas pessoas que trabalhavam mais para os fazendeiros, né? Era muito difícil durante esse período do Brasil em que eles estavam vivendo de ter uma estabilidade financeira, né? Decorrente que é, o decorrente que as ligas camponesas elas surgem no Nordeste, né? E o Nordeste, queira que não, tem uma dificuldade durante esse período muito grande em relação à alimentação, à água, a mesmo a sobreviver. Por isso que muito desses produtores rurais, eles reivindicam seus direitos para que eles possam melhorar sua qualidade de vida, melhorar seu desempenho no campo. E quando ele vê que isso não tem muito sucesso, eles começam a migrar para as cidades, né, para os polos, né? Esse movimento rural, ele foi apoiado pelo partido do PCdoB, que era oposição aos governantes, e a partir daí, diante disso, né, e também porque eles estavam em um contexto de Segunda Guerra Mundial, as ligas camponesas elas começou a ser taxada como uma organização criminosa, justamente porque ela se opunha ao que os governantes queriam intitulá-lo. É óbvio, né? As ligas camponesas eram pessoas do campo, pobres, que reivindicavam seus direitos para dar espaço, voz e vez aos pobres, né? E muitas vezes essas reivindicações que eles tinham colocavam contra a parede o dono das fazendas que faziam uma exploração do trabalho contra eles. E é óbvio que esses fazendeiros, oligarcas, coronéis, tinham todo um vínculo com a elite, os governantes, né? E por isso que ele foi taxado como uma organização criminosa, né? E por esse e outros motivos, né, de calar a boca deles, as ligas camponesas não podem mais existir. Mas durante esse período que eles estiveram lá reivindicando esses direitos, eles começaram a dar voz à minoria, né? Que eram esses moradores do campo. Eles não podiam mais se reunir, estar juntos, mas eles sempre arrumavam um jeito para que eles não pudessem se calar a tanta injustiça que eles passavam, né? Apesar de que estava tendo muita repressão, né, dessas autoridades que impunhavam que eles calassem a boca, né? Esse movimento ele surgiu no Nordeste, mas ele foi se espalhando muito rápido por outras cidades, como Rio de Janeiro, Minas Gerais. Por quê? Porque era uma dor não só do Nordeste, não só de pequenas cidades, mas uma dor
de produção rural, de exploração do trabalho muito forte mesmo, e que em outras cidades eles também sentiam isso. Eles também fizeram congressos durante esse período, fizeram congresso para juntar ideias e para ter escreveram até um estatuto de leis, né, das ligas camponesas, para que eles pudessem reivindicar esses direitos, né, ter o lugar de fala, literalmente ali a posto, né? Mas aí, como a gente já havia falado, né, essas repressões das autoridades, elas tiveram que ser sanadas, né? Tiveram que parar, né? E aí ele só volta em 1954, né? Ele surge em 1946 e com o passar do tempo eles vão ter que sumir, né? Parar de se reunir e ele só volta em 1954, né? Mas em 1954, as ligas camponesas, elas já vêm com outro nome e com outras características, né? Essa é uma frase de Elizabeth, que é a mulher de João Pedro Teixeira, uma das figuras muito importantes do Nordeste, e que ela diz o seguinte, né? Enquanto houverá fome e a miséria atingindo a classe trabalhadora, tem que haver luta dos camponeses. A repressão contra esses trabalhadores era grande, né? E só eles que poderiam sanar essas dificuldades que eles estavam enfrentando. Só eles poderiam fazer e trabalhar para que eles sanassem essas dificuldades. Era muito difícil eles encontrarem políticos ou pessoas influentes que pudessem ouvir, né? E a gente vê que não é um caso isolado, né? Essa foto foi uma dessas reuniões que eles faziam e eles levavam seus instrumentos de trabalho para evidenciar, né, a luta pelo campo, pelo direito ao campo. Em 1954 surge a SAAP, né, que é a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco. Ela surge em 1954, na cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. E por esse nome, eles tinham, né, esse intuito de reunir essas pessoas, esses plantadores e pescadores, para que eles reivindicassem os seus direitos, né? E, embora ela tenha durado apenas um ano de existência, apenas um ano, ela se espalhou por outras inúmeras cidades de Pernambuco, também da Paraíba e do Nordeste, né? Voltando a ferver essa ideia de reivindicar esses direitos como as ligas camponesas faziam, né? A SAAP, ela começou a atuar, a primeira SAAP da Paraíba, ela foi ali da cidade de Sapé, foi a primeira SAAP, e mesmo assim, passando-se anos, né, de existência das ligas camponesas, eles ainda eram perseguidos, né? Porque apesar do tempo ter passado, as ideias de soberania dos fazendeiros ainda continuavam a mesma, né? E assim começaram a crescer essas sociedades, né? Essas organizações. Mas, com isso, vários líderes foram presos, alguns foram mortos, alguns desapareceram, né? Essas pessoas que eram presos, que eram mortos, né? Eles geralmente matavam para que todo mundo visse, né? Para que tivesse esse medo mesmo, para que traçasse esse medo de que eles estavam fazendo, né? Para que outras pessoas olhassem e vissem que não poderia continuar, que foi o caso de Elizabeth, né? Elizabeth, ela foi esposa de João Pedro Teixeira, um dos líderes da comunidade de Sapé, teve vários outros líderes também, e ele foi morto vindo de João Pessoa para a cidade de Sapé, mais localizado na cidade de Café do Ventre. E quando João Pedro Teixeira morreu, né, foi assassinado, João Pedro Teixeira,
Elizabeth teve que mudar de cidade, mudar de nome e recomeçar uma nova vida, porque eles eram perseguidos, né? Perseguidos até que eles parassem de pregar o que eles estavam fazendo, os seus direitos, né? De ir atrás dos seus direitos, ou morressem. Eles só queriam que eles parassem, né? É um jogo muito sujo, né? Porque tanto os integrantes das ligas camponesas como os da SAAP, eles queriam reivindicar seus direitos como trabalhadores. Imagine a gente que trabalha, se a gente dissesse, olha, não dá para a gente fazer hora extra todos os dias, a gente quer descanso. E aí dissesse, não, você não pode falar isso, você tem que aceitar o que a gente está dizendo. A gente tem que ter essa liberdade, né, de reivindicar nossos direitos, de dizer o que a gente quer, porque apenas não é uma pessoa sozinha, né, é um coletivo. E esse coletivo tem que representar a maioria das decisões. João Pedro Teixeira, ele morre em 2 de abril de 1958, né, por fazendeiros, por capangas desses fazendeiros, né, e ele foi uma figura ilustre, né, da história da Paraíba e também na história do Brasil, né, tanto que ele foi personagem do filme Cabra Marcado para Morrer. Ele tem lá disponível no YouTube, eu vou tentar deixar na descrição aqui para vocês. E esse filme, ele retrata a vida de João Pedro Teixeira, né? Como um personagem central do filme. E uma curiosidade sobre esse filme é que ele passou anos para ser escrito, para ser roteirizado e pelas gravações, porque as pessoas, as autoridades não queriam que esse filme terminasse, né? Tivesse seu fim, né? E ele teve um desfecho ilustre, porque teve a participação de Elizabeth, né? A sua ex-esposa. E é um filme incrível, eu aconselho muito vocês a assistirem no domingo, no sábado, porque vale muito a reflexão, né?